Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje, então, nós vamos começar com a correção das atividades de língua portuguesa. Então, tínhamos o texto, né, que a professora havia já lido com vocês e as perguntinhas a serem respondidas. Qual é o título do texto? Então, olha, nós vamos lá no título, bem aqui em cima, novidades espaciais, 3 pontinhos no mundo da Lua. Esse aqui, então, é o título do texto. Essa é a resposta da primeira questão. Questão número 2. Qual é a parte oculta da Lua? Nós temos essa parte aqui também no texto, que pode ser respondida. A parte oculta da Lua, como a própria expressão retrata, é a parte que não podemos visualizar de nosso planeta Terra. Então, essa é a parte oculta da Lua. Agora, 3. Circule as palavras que a professora vai ditar. Então, era só vir aqui no texto e circular as palavras. Olha lá, mundo, espacial, planeta, terra, cratera, gravidade e missão. Após isso, vocês deveriam escolher 3 palavrinhas e formar 3 frases aqui nas linhas abaixo ou no caderno de tarefa. Aí a questão das frases é pessoal, né? Porque cada um irá formar a sua. Então, essa é a correção de língua portuguesa. Agora, então, nós vamos para as atividades de hoje, que é página 173 e 174. Coloquem a data, 23 de setembro. Leitura colaborativa de texto jornalístico. Leia junto com seu professor e colegas o texto Animais Desaparecidos, que está na página seguinte. Reflitam sobre as questões que seguem. Neste caso aqui, a professora não vai ler agora no momento com vocês. A professora vai pedir para que vocês façam a leitura com a ajuda de um adulto, para que vocês possam já praticar leitura de texto, certo? Então, agora a professora vai ler estas questões aqui abaixo. E no momento que vocês forem fazer a leitura do texto junto com o responsável, vocês vão encontrar a resposta para essas 6 perguntinhas. 1. Do que acham que irá tratar o texto? Né? Então, mais ou menos, você olhando lá, já dá para ter uma noção o assunto que vai ser falado no texto. 2. Os animais estão desaparecendo. Já ouviram alguma notícia ou informação sobre esse assunto? Isso é com vocês. Pensam aí e respondam na cabecinha de vocês. 3. O número de animais que estão desaparecendo pode ter aumentado desde que o texto foi escrito? Por quê? 4. De acordo com o texto, na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo. Por quê? Qual é o motivo, né, que está correndo perigo? 5. Quais são as outras ações humanas que contribuem para a extinção dos animais, segundo o texto? 6. O vazamento do petróleo que ocorreu recentemente na região nordeste do nosso país está prejudicando a vida marinha? Quais animais estão sofrendo com esta ação? Então, vocês, após lerem o texto, vão responder a essas questões oralmente, junto com o responsável. Agora, aqui, esses tópicos aqui, vocês vão responder no caderno. Então, a primeira, qual o assunto principal do texto? Então, vocês vão ler e escrever qual que é o assunto principal. Depois, o que acharam do texto? A 3, o que poderia ser feito para evitar a extinção dos animais? E a 4, concordam que os animais estão desaparecendo ou têm uma opinião diferente sobre este assunto? Então, aqui essa questão também é pessoal e vai de cada um. Virando a folha, nós temos o texto. Jornal O Curiosinho, o jornal para crianças. Ano 1, edição 1, São Paulo. Aqui, ó, da onde foi tirado, ó, ciência, redação,
CII, 23 de outubro de 2019, às 13 horas e 44 minutos, né? Então, foi esse texto, ele foi retirado dessa Ciência Redação e foi adaptado pela equipe CII. Esse é o texto, então, que vocês vão fazer a leitura para análise e resposta das perguntas. Sempre peça a ajuda de um adulto, um responsável para ajudar vocês a fazerem esta leitura, porque é muito importante que esse responsável vai junto com vocês, palavrinha por palavrinha, e deixe que vocês vão fazendo a leitura. Por isso que a professora não vai fazer a leitura aqui agora, ok? Para que vocês possam praticar. Agora, nós vamos para a aula de matemática. Agora, crianças, vamos então para a correção da página 30 no EMAI. Então, a professora contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, a professora marcou aqui 10 na primeira linha. Se as outras também estão completas, então isso significa que cada linha vai ter 10 gatinhos. O que facilita para a gente contar, né? Depois é só ir caminhando de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, isso significa que nós temos 50 gatinhos. Agora que vamos analisar a ilustração dos ratinhos. A professora contou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12, como todas as colunas estão completas, então cada coluna tem 12. Então, aqui, ó, a professora contou de 12 em 12 e chegou a 60 ratinhos, porque, ó, vamos pegar a unidade, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Aí, pegando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, mais uma dezena que se formou aqui, 6. Então, chegamos ao número 60. Aí, agora vamos para as perguntinhas. 3. O que há mais, gatinhos ou ratinhos? Nós vimos que há mais ratinhos. Quanto há mais? Quantos há mais? Para fazer essa continha, não é porque tem a palavrinha a mais que a continha vai ser de mais, hein? Atenção a isso. Quando eu quero saber a mais, na verdade, eu quero saber a diferença de quantidades. E quando se trata de diferença, eu estou falando de uma continha de subtração. Então, eu tenho que pegar o valor maior, que é o 60, tirar o valor menor, que é o 50. Ou 50 para chegar no 60. 50 para chegar no 60 não são 10? Então, tem 10 a mais, tem 10 a mais de ratinhos. 5. Quantos são os gatinhos e ratinhos juntos? Agora sim eu tenho uma continha de adição. Olha aí, a prof já fez a continha aí no canto. 0 mais 0, 0, 5 mais 6, 11, portanto, 110, se somados os ratinhos e os gatinhos juntos. Agora, para outra página, a professora foi contando, né, de 1 em 1, e deu 55 triângulos e 47 quadrados. Ah, o que há mais? Peças vermelhas ou azuis? Como nós vimos ali, são as vermelhas que há mais. B, quantas a mais? Aí pode-se fazer uma continha, novamente quer saber a diferença, e quando se trata de diferença de um número para o outro, eu tenho que fazer uma subtração, uma continha de menos. A professora fez a continha, mas vocês também poderiam fazer de cabeça. Por exemplo, esse daqui não é o número menor? 47 para chegar no 55, ó, 47, 48, 49, 50, 51, 52, já deu 5. 53, 54, 55. 5 mais 3, 8. Então, a diferença é de 8 a mais. C. Se Tiago juntar os triângulos com os quadrados, qual o total de peça que ele terá? A professora fez essa continha aqui embaixo, ó. 55 mais 47, porque agora eu vou juntar.
contar. 5 mais 7, 12. Lembrando que a dezena não pode ficar aqui, então eu coloco 2 e mando 1 para a dezena. 5 mais 4, 9, mais 1 que foi 10. Então, 102 peças. Agora, D. Desenhe o número de peças que faltam para que Tiago tenha a mesma quantidade de peças dos dois tipos. Nós não vimos que faltava 8? Então, a professora desenhou aqui, olha, 8 peças. Aí, vocês pintam de azul para ficar bem bonitinho, ok? Na próxima página, nós tínhamos uma atividade de sequência, onde a primeira sequência, ela caminhava de 1 em 1. Então, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. A segunda sequência caminhava de 2 em 2, então 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. A terceira sequência também caminhava de 2 em 2, porém agora com os números ímpares, né? 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Então, essa é a correção das atividades de matemática. Agora, nós vamos para as atividades de hoje. Página 33 e 34 do EMAI. Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia. Então, olha lá, o 25, o 30, o 35. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais números você responderia? Por quê? Vocês vão analisar a sequência que vem vindo. Está caminhando de quanto em quanto, né? Aí vocês coloquem os próximos 2 números e o porquê vocês chegaram a esta conclusão, certo? Agora, foi a vez de Sofia escrever números em cartelas. E ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de amarelo. Explique para um colega como você fez. Aí, no caso, vocês deverão explicar para o responsável. O que vocês deverão analisar aqui? Se a sequência ela foi aumentando ou se ela foi decrescendo, diminuindo, né? E depois de descobrir se ela foi aumentando ou se ela foi diminuindo, vocês vão descobrir de quanto em quanto, certo? Aí assim fica possível de vocês realizarem esta atividade. Analisem tudo certinho e respondam.